Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, retornando à nossa aula, agora estudaremos sobre o defensor e o acusado, porque nós já estudamos sobre o juiz, Ministério Público, assistente da acusação e agora, evidentemente, falta nós estudarmos o personagem denominado acusado e o seu defensor. Por isso que o nosso tópico é do acusado e seu defensor, né? Do acusado e seu defensor. Já estudamos aqui sobre o juiz. Qual é a função do juiz? Manter a regularidade do processo, manter a ordem dos atos processuais, requisitar força pública sobre impedimento do juiz, suspeição. Estudamos sobre o promotor de justiça, o Ministério Público, depois o assistente da acusação e agora o nosso último assunto referente aos sujeitos do processo, é sobre o acusado e seu defensor. Muito bem. Conceito de acusado. Acusado, pessoal, olha só, olha para o triângulo. Temos o acusador, temos o réu, este é o acusado. E, claro, nós temos o juiz, que é o julgador. Qual o conceito do acusado? O acusado é o sujeito da relação processual do polo passivo, aquele que sofre a denúncia, aquele que sofre uma queixa-crime, aquele que sofre uma acusação. Eu furtei sua casa. Eu sou o acusado, você é a vítima. Você pode futuramente se tornar um assistente da acusação. Eu que furtei a sua casa, eu sou acusado. Muito bem. E o defensor? Defensor é o advogado do acusado. É o indivíduo é o profissional com capacidade postulatória. Ou seja, tem que estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, tá certo? Este é o defensor. Pode ser particular ou público. Tá? Pode ser um defensor público ou pode ser um advogado contratado, constituído ou indicado, melhor, nomeado pelo juiz. Você que está me assistindo, você é um advogado, tá certo? Imagina que você é um advogado. Lá na sua comarca não tem defensor. O juiz vai mandar uma intimação para você defender o marciano réu. Aí você é o defensor público? Não, você é chamado advogado dativo, aquele profissional inscrito na OAB que recebeu uma incumbência para defender alguém. Você está obrigado a receber este encargo? Sim, está obrigado, exceto se você tiver motivo justificado. Aí você pode recusar, tá certo? Senão você está obrigado a exercer a defesa daquele que o juiz mandar. Muito bem. A ausência de identificação do acusado. Isto cai em concurso, pessoal. Senhores, tem um inquérito policial, depois vem o processo. Geralmente, já no inquérito policial, quando o indivíduo é ouvido, ele foi intimado, você que está me ouvindo, agora você é suspeito, porque toda hora só eu, agora você também. Você é suspeito. Você foi chamado no inquérito policial, você prestou esclarecimento, você prestou declaração sobre quem é você, onde você mora, qual é o nome do seu pai, qual é o nome de sua mãe, você vive de quê, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, tem situações em que o investigado não é encontrado para ser ouvido. Só sabe que se chama Silvano de tal. Mas será que é Silvano José da Silva? Silvano Aparecido Nogueira? Não se sabe. Aliás, não sabe nem que é Silvano. Sabe apenas o apelido do cara. Entendeu? Sabe apenas que ele tem um apelido de Caveira. Característica, apelido e algumas características. Pronto. Então, ele não está identificado. Aí veio a seguinte situação. A ausência de identificação atrapalha o processo? A ausência de identificação anula o processo? Não. A ausência de identificação do acusado não obstará o andamento do processo. Sabe por quê?
Porque lá na audiência, na frente do juiz, ele pode agora ser perguntado: qual o seu nome? Por que só tem seu apelido? Ah, meu nome é João Aparecido das Neves Ribeiro. Muito bem. Reside onde? Filho de quem? E piriri, e parará. Ou então, mesmo depois da sentença, na fase da execução da pena, pode identificar o sujeito. Então, muito cuidado. A ausência de identificação não impede o andamento do processo, não impede a ação penal, porque a qualquer tempo, aparecendo o indivíduo, ele pode ser identificado. Mas, Marciana, aí não corre o risco de condenar a pessoa errada? Não corre o risco de prender a pessoa errada? Veja bem, senhores. A pessoa é certa. O que não é certo é a sua identificação. Sabe-se que quem furtou é um cara alto, cabeludo, forte, bonito. Só que não sabe o nome dele, não sabe que é. Claro que essas características, só tem um com todas as características no Brasil, Marciano Xavier, não é isso? Muito bem. Agora, não se sabe o nome do cara, Marciano Xavier, mas sabe que é um cara alto, um cara forte, um cara cabeludo e um cara bonito. Então, a pessoa é certa. Agora, a identificação é quem certa. Então, não corre o risco, não. Porque não vai pegar qualquer um, vai pegar a pessoa certa. E aí, lá na frente, no momento oportuno, quando ele comparecer, o juiz vai dizer, então você... Qual é o seu nome? Porque aqui só está falando que é um cara alto, cabeludo, forte, bonito. Qual é o seu nome? Marciano Xavier da Neves. Seu nome de sua mãe, Laura Xavier da Neves. Seu pai, Agostinho da Silva. Endereço, papapá. Entendeu? Tá certo? Muito bem. Então, cuidado. A ausência de identificação do acusado não impede a ação penal ou processo. Condução coercitiva. O réu foi intimado para ser interrogado no juiz ou para fazer um reconhecimento e ele não compareceu. O juiz manda buscar a força. Condução coercitiva, pega o oficial de justiça ou então manda a polícia lá na casa dele buscar a força para participar do ato de interrogatório ou de produção de alguma prova de que ele que a sua presença seja obrigatória. Mas, Marciano, não tem um negócio assim na Constituição Federal que fala que ninguém está obrigado a produzir prova contra si? Muito bem, tem. E aí, Marciano, mesmo assim o juiz manda conduzir coercitivamente? Manda. Agora veja bem, o réu marcou interrogatório para o réu não compareceu, o juiz mandou buscar. Por que mandou buscar? Aí o réu chegou, o réu resolveu ficar calado. Pode? Pode. O direito ao silêncio está na Constituição Federal. Pode até mandar buscar, juiz. Mas o que adianta? Eu não vou falar nada mesmo. Por isso que alguns falam assim, essa situação de o juiz mandar buscar o réu para ser interrogado, nem está mais valendo. Ou seja, caiu em desuso, ou então está ineficaz. Porque o que adianta buscar coercitivamente se ele pode manter em silêncio? Ora, se ele não compareceu é porque ele não quer ser ouvido. Então, na verdade, a doutrina está caminhando para isso. Para a prova, você vai dizer o seguinte: Código de Processo Penal autoriza a condução coercitiva do acusado que não comparecer para interrogatório, ou para ser submetido a reconhecimento, ou para a produção de qualquer um ato cuja presença é obrigatória. Necessidade de defensor, senhores. Lembra do inquérito policial? Pergunta a você. Inquérito policial tem contraditório? Eu nem lembro mais que assim, inquérito policial tem contraditório. Mas eu lembro, professor, não tem contraditório. Muito bem, parabéns para você. Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Isso mesmo, pessoal, tem que ser assim mesmo. Você tem que lembrar de matéria lá de trás, entendeu? Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Mas o defensor não é para garantir o contraditório e ampla defesa? É. Então, senhores, olha só, necessidade de defensor não é no inquérito policial, evidentemente. Estamos falando da ação penal. No processo, o defensor é obrigatório.
Não, nenhum réu será processado sem defensor, ainda que ausente o réu. Marcou audiência, o réu não foi. E o juiz também não mandou buscar coercitivamente. Pode fazer audiência? Pode. Agora, o defensor dele está aí? Ah, não está. Tem um defensor público aí para acompanhar? Tem. Ah, tá. Por quê? Porque nenhum réu será processado, ainda que foragido, sem defensor. Tá certo? Mas e se ele não tiver dinheiro para pagar, Marciano? Defensor público. E se não tiver defensor público na comarca, Marciano? Nomeia você como advogado, defensor dativo. Tá certo? Não interessa. Marciano, eu vou te dar um exemplo. O cara é milionário e ele não contratou advogado. Mesmo assim, o juiz tem que arrumar um advogado para ele, seja defensor ou advogado dativo, tem que arrumar. Claro que aí ele vai pagar depois, o juiz vai arbitrar honorário para ele. Mas nenhum réu, seja pobre ou milionário, será processado sem defensor. Seja um defensor público, ou seja um defensor particular, ou seja um advogado particular. Ou seja um advogado que o juiz nomeou para ele. Tá certo? Acusado menor. Se o acusado for menor, tem que nomear curador para ele. Geralmente é a mãe e o pai. Como assim, Marcelo? O sujeito que furtou a sua casa, cometeu um ato infracional, ele tem 17 anos. Ele vai responder pelo ato infracional. Só que lá no dia da audiência, vai ter a mãe dele, vai estar a mãe dele e o pai dele lá como curadora ou curador. Tá certo? Advogado dativo. Advogado dativo é aquele profissional indicado pelo juiz. Por exemplo, na sua comarca, aí na sua cidade, não tem defensoria pública, mas você é advogado. Certamente um dia você vai receber uma intimação do juiz nomeando você para defender algum réu. Você é chamado de advogado dativo. Você está obrigado, obrigatoriedade de aceitar aquele encargo? Sim. A menos que você tenha justificativa. Excelência, eu sou inimigo desse cara. Como é que eu vou defendê-lo? Entendeu? Excelência, eu sou parente do senhor. Eu não posso defender esse cara. Porque, realmente, o advogado não pode, o advogado tem impedimento também, ele não pode se ele for parente do juiz até 3º grau. Abandono do processo. O advogado que abandona processo recebe multa. Ele não pode abandonar o processo. Tá? Salvo por motivo justo, evidentemente, e mesmo nesse caso, tem que informar o juiz com 10 dias de antecedência. Por exemplo, você que está me assistindo, eu sou o seu advogado, tá? Eu não quero mais ser seu advogado. Eu vou renunciar o mandato, tá? Eu vou renunciar o encargo. Posso? Posso. Tenho que avisar o juiz com 10 dias de antecedência. Por exemplo, vai ter uma audiência daqui a 15, 20 dias. Tenho que avisar com 10 dias. Não estou mais nesse processo. Renunciei. Se não, considera-se que eu abandonei o processo e aí eu sou multado. No mínimo em 10 e no máximo 100 salários mínimos. Ou seja, de 10 a 100 salários mínimos. Tá certo? Tudo isso aqui eu vou voltar nos artigos. Adiamento da audiência. Você é advogado Marciano. Eu sou réu, você é o advogado. Se você, advogado, não comparecer na audiência, esta audiência poderá ser adiada se você justificar. Você está doente, você acidentou, etc. Você tem um motivo justo. Marcou audiência, né, para ouvir as testemunhas, para ouvir o Marciano. Você é meu advogado, você não compareceu, poderá adiar a audiência se você justificou até a abertura da audiência o não comparecimento. Vai lá, manda um estagiário, manda um pedido por escrito, avisa o juiz que você não vai poder ir. Aí o juiz adia, marca com outro local. Se o advogado não compareceu e nem justificou, a audiência vai correr normalmente, vai ter audiência normalmente. Sem defensor? Não. Aí vai nomear um defensor para aquele ato, o defensor ad hoc, certo? Ok, pessoal?
Então, cuidado, hein? Vem na prova lá, ó. A ausência do defensor acarretará sempre o adiamento da audiência. Falso. Só se ele justificar o motivo, né, que o levou a não comparecer. Porque se não justificar, vai ter a audiência sim. Aí não adia. Então é assim. Falta do defensor, adia a audiência? Você vai dizer, depende. Tem motivo? Se tem motivo, adia. Não tem motivo? Não adia, vai ter audiência, a mesma coisa. Impedimento do defensor. Lembra que tem impedimento de juiz, impedimento de promotor, impedimento de defensor. Senhores, imagina o defensor parente do juiz. Esposo, esposa, ou até o 3º grau, aquela situação lá de consanguíneo, ou... Senhores, não pode ser defensor do réu o advogado ou o defensor público que entra naquelas situações de parentesco com o juiz, porque aí ele está impedido, tá? E agora podemos nos artigos. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física, a qualquer tempo, a identidade física, ponto. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, execução da pena, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos processuais. A impossibilidade de identificação. Não sabe o nome completo do réu, mas sabe que é um cara alto, cabeludo, forte e bonito. A pessoa é certa, porque só tem um cara assim no Brasil. Alto, forte, cabeludo e bonito. Só tem um. Então a identidade física é certa. O que é incerto é o nome. Não se sabe se é Marciano Xavier, se é Marcelino Xavier, se é Márcio Xavier, mas sabe que... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital, aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.